A gente aqui no Adrenaline parece ter uma curiosa mania de montar computadores dentro de gabinetes com materiais que não dissipam calor. Nós já fizemos no passado um computadorzinho aqui em papelão. Esse aqui é o PC da Crise, montado dentro da caixa em que veio a placa-mãe. E agora a gente foi a vez da madeira. Então montamos dentro da caixa que vieram os processadores Ryzen. Quem viu o primeiro vídeo pode ver com mais detalhes a montagem desse computadorzinho aqui. Um PC dentro de uma caixa de madeira. O que nos leva a pensar que talvez o próximo computador venha enrolado em jornal. Eu não sei como a gente vai fazer para tornar mais difícil dissipar calor num computador como este carinha aqui. Agora, tirando a parte da zoeira, tem gente que gosta muito de um projeto que você monta o PC dentro da mesa, dentro de uma gaveta. E, bom, é dentro de madeira também. E quem arriscar um projeto como esse do computador na mesa vai passar pelos mesmos problemas que a gente vai encarar com esse nosso computadorzinho aqui, AMD topo de linha, dentro da caixa do Ryzen. Como a gente tentou resolver a questão de dissipação de calor? Então o nosso sistema de resfriamento do processador é um liquid cooling e o nosso radiador tem ali as ventoinhas e elas estão projetando ar para fora por aqui. Então nós temos ar saindo por aqui. E nós temos só uma entrada de ar nesse nosso sistema, ela está aqui. Nós temos uma ventoinha, vou até abrir aqui para vocês verem melhor. E essa única ventoinha que está fazendo circulação do sistema está pegando o ar de fora e jogando para dentro. Qual é a nossa ideia com esse sistema aqui? É que nós temos uma ventoinha jogando ar para dentro, nós temos o radiador pegando ar e jogando para fora, e nós temos também as placas de vídeo que vão projetar o ar delas por aqui. Então nós temos as duas placas de vídeo projetando com as suas ventoinhas ar aqui por fora, e dessa forma a gente espera que forme-se um fluxo de ar que entre por aqui e saia por aqui na tampa e também empurrado pelas próprias placas de vídeo, que com sorte tudo isso vai dar certo. Algumas limitações antes mesmo de a gente começar. A gente sabe que o espaço ali entre as duas placas de vídeo não é muito grande, então provavelmente uma das placas vai esquentar um pouquinho mais, e isso não é só a culpa do Crossfire. SLI também a gente já teve esse problema, uma placa colada na outra, não tem muito como circular ar. Bom, já que temos ele pronto, montadinho, é hora de a gente fazer o seguinte. É hora de a gente descobrir se dá para jogar com o nosso sisteminha. Bora lá? Bom, agora eu tenho aqui o computador posicionado logo do meu ladinho pra gente jogar. Vai dar pra gente acompanhar bem de perto algumas questões aí como aquecimento e temperatura, e inclusive por isso que eu vou ter aqui em mãos uma câmera térmica aqui da FLIR, a C2. De tempos em tempos vamos dar uma olhada como é que tá o aquecimento de componentes do nosso gabinete caixa. E também vou ter por aqui um decibelímetro pra gente acompanhar a produção de ruído. Algumas questões. Primeiro, tá bonitinho aqui do meu lado, o sistema rodando, mas devido ao nosso projeto não é essa a melhor posição de usar o gabinete. O cabo de energia está entrando aqui por essa parte onde ele não está em cima da mesa, porque por conta da posição da fonte não deu de pôr de outro jeito. E quando a gente coloca ele assim em pé, nós bloqueamos uma das únicas saídas de ar que tem para as placas de vídeo. Então, assim como ele está aqui, eu sinto um ar saindo aqui por uma das frestas, porque as placas de vídeo estão tentando jogar o ar para fora e não estão conseguindo, e está saindo pela primeira fresta que elas estão conseguindo. Abrindo aqui vocês entendem melhor. As placas de vídeo estão aqui, nós temos aberturas aqui embaixo para elas jogarem o calor e, bom, nessa posição o calor não vai embora. Então, para a gente jogar é preciso fazer, o ideal, né, é fazer o seguinte. Vou tentar jogar primeiro com a tampa fechada, vamos ver como é que esse computador vai funcionar dessa forma, mas na verdade a gente precisa... Até dá para fazer fechado aqui, peraí. A gente precisa tombar ele. Então eu vou fazer o seguinte, vou virar ele, tentar não destruir tudo, para que as saídas de ar aqui embaixo, vê o problema do cabo de energia, olha ele aqui, ó. Agora eu estou sentindo o fluxo de ar das placas de vídeo saindo por esta parte aqui de baixo. Nós temos outro probleminha que vocês viram, Crossfire. Uma das placas está projetando calor nas costas, no backplate da outra. Esse ar aqui, na verdade, é a segunda placa conseguindo expelir calor para fora, e vamos torcer para que isso dê certo.
Para o nosso gameplay eu vou fazer o seguinte, uma RX 580 sobra para jogar em Full HD qualidade Ultra, então para a gente desafiar esse sistema eu vou tentar jogar em 4K e Quad HD. São as duas configurações que a gente vai tentar pôr o Crossfire em ação para tentar desafiar esse hardware. Para nossos testes de temperatura eu vou tentar pegar um jogo que seja estresse tanto para as placas de vídeo quanto para o processador. Então a nossa bateria de teste vai incluir o Battlefield no modo multiplayer. É uma coisa que pesa no processador e pesa nas placas de vídeo. Então a gente vai conseguir tentar estressar todas as partes do nosso sistema ao mesmo tempo. Então vou mostrar para vocês primeiro as nossas configurações. Bom, primeiro vou mostrar para vocês as telas de CPU e GPU-Z. Então tem aqui o CPU, também vou abrir aqui já o GPU-Z para vocês verem as nossas configurações desse sistema. Processador Ryzen 7 1800X, o topo de linha da série Mainstream da AMD. Memórias nós temos 32 GB, né, duas memórias de 16 GB, um Dual Channel, e nós configuramos em 3066. Esse kit iria até 3200, mas não estabilizou. A gente tentou ligar com 3200, não dá boot. O máximo que a gente conseguiu foi ligar com essa configuração atual de 3066. Nossas placas de vídeo então são uma dupla de placas RX 580, 8 GB de memória no total, acho que vai dar para encarar 4K com tudo isso. Todas elas aí, as duas são fabricadas pela Sapphire, e a gente escolheu principalmente por causa daquele detalhezinho que parece o logo da Adrena no backplate delas, mas também por uma questão de tamanho. Se você for ver, a gente não podia pôr uma RX 580 muito longa, porque não ia caber, ia bater ali na fonte. O que nos traz a seguinte placa também nessa questão. Talvez o pessoal esteja questionando, já que estamos tentando montar um sistema gamer high-end com a AMD, por que não entrou uma placa Vega? Enquanto desenvolvíamos esse projeto, chegou a primeira por aqui. Esta aqui é o modelo Strix da Vega 64. Como se trata aí do modelo OC, um modelo avançado deles, percebe que ele avança além dos 2 slots e ela é uma placa maior do que praticamente a nossa caixa. E o maior problema não é nem a questão só da altura, mas é porque veja como se a gente colocasse ela ia avançar para cima da fonte. Então, enquanto a gente não tem uma Vega mais compacta, por hora nós vamos com o que há de mais potente disponível que a gente já recebeu, que é uma dupla de RX 580 para jogar. Também vai ser interessante para ver como vai se comportar um Crossfire numa situação tão limitada como essa aqui. Então, bora para a nossa bateria de games, onde eu vou tentar fazer o terror com isso aqui. Vamos torcer para que nosso sistema de resfriamento funcione. Bora jogar um Battlefield. Bom, galera, tô com o jogo rodando em DirectX 12 e vou explicar um pouquinho para vocês das estatísticas que nós temos ali no topo. Processador, o uso de processador, a gente não tem como saber o aquecimento porque o Ryzen não mostra no After. Depois a gente abre ali o HW Monitor e mostra para vocês a temperatura máxima que o sistema bateu. GPU1 e GPU2. Vê que está bugado o uso, 16%, com certeza não é o uso que está sendo feito dessas duas placas. O que a gente tem um indicativo de que as duas estão realmente funcionando, né, que o Crossfire está operando, é que as frequências das duas subiram. Nós temos ali aquecimento e aquela porcentagem ao final é a velocidade da ventoinha. Então nós temos as duas ventoinhas rodando umas 70%, quase 80% da placa 1, que é a que nos preocupa mais, porque ela está jogando, não tem muito espaço para jogar o calor. E a placa 2 é a que está projetando aqui por fora e eu já sinto o calorzinho saindo por aqui. Não é exatamente um problema eu sentir calor saindo por aqui, porque significa que o nosso projeto de dissipar calor está funcionando, o calor está saindo. Só que ele não está projetando tanto assim, então se eu coloco a mão aqui está quente, aqui eu já sinto que o calor não está saindo tão bem assim. E a caixa aos pouquinhos acho que está começando a querer esquentar. E aqui em parte de processador está sussa, está gelado até. Vou jogar um pouquinho para a gente ver como fica a performance. O resultado da nossa combinação. E está configurado da seguinte forma. Eu estou tentando jogar no Ultra com um anti-serrilhado desligado. E vamos ver se vai funcionar. Eu não sei se o microfone está pegando, mas nosso sistema está começando a ficar meio barulhento. Eu acredito que seja culpa desses 95% de rotação das ventoinhas da placa 1 que alcançou os 83 graus. Mas vamos lá. Ihá! O jogo... Especialmente em DirectX 12 e ainda mais colocando Crossfire na conta, o começo às vezes é meio engasgadinho. Agora está querendo estabilizar. Um problema de Crossfire está bem evidente aqui, vê que está oscilando muito os quadros. Vê que nossos frame times estão alucinadamente variando. Então tem quadro chegando a quase 20 milissegundos, outro quadro chega a 2 milissegundos. A nossa média não está tão ruim, estou jogando entre 55 e 60, mas vê como não está bom como as coisas estão esquisitas.
Ah! A nossa placa 1 já está a 100% de sua capacidade de girar as suas ventoinhas. Enquanto a nossa placa 2 já está a 91 e elas bateram 83 graus, que é ali a altura onde elas vão tentar estabilizar. Ou seja, a placa 1 está na seguinte situação, ela já está girando a ventoinha ao máximo que ela pode, não gira mais rápido que isso. Ela bateu a temperatura que é o limite dela, então a última opção que sobrou para ela é frequências. Então percebe que as placas que antes estavam funcionando a 1366 MHz, a placa 1 já está funcionando a menos de 1000 MHz, agora já está funcionando a 900 MHz. Ela está tendo que baixar a frequência para conseguir controlar as temperaturas. Enquanto a outra placa, a segunda placa, está conseguindo manter uns 1300. Isso não é muito bom para o Crossfire, porque quando a gente tem duas placas, a gente tem as duas se alternando. Uma faz um quadro, outra faz a outra. E a nossa primeira placa está tendo que operar numa frequência mais baixa que a segunda. Isso com certeza não está ajudando para que os nossos tempos de quadro sejam equilibrados. Então você vê que nós temos uns picos muito loucos. Hora tá bom, hora tá ruim. Vamos jogar mais um pouquinho. E eu quero ver qual é o máximo de temperatura que a gente consegue bater. Vamos ver se ele vai estabilizar. Vê como 60 FPS por 60 FPS é uma enganação, porque a gente está jogando a 60 FPS e tá bem ruim. Justamente por causa da nossa inconstância na taxa de quadros, eu não peguei o lugar mais emocionante pra gente ver o gameplay, peraí. Então, nós acabamos de ter as placas funcionando a 500 MHz, a coisa tá meio que desandando. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada o que acontece então no nosso computador em seu estado equilibrado, digamos assim. Ele estabilizou aqui. Nós temos as duas ventoinhas das placas de vídeo a 100% de sua capacidade, nós temos uma delas baixando abaixo dos 1000 MHz, inclusive a frequência, para tentar lidar com o aquecimento, estabilizar nos 83 graus, e um gameplay que oscila entre 40 e 60, dependendo da situação. Primeiro eu vou começar com o ruído, está do lado da minha orelha. E vou mostrar para vocês como ela está produzindo som. E nós temos agora, deixa eu tentar ficar quieto, achar um ângulo que não reflita aqui, aí. Mais ou menos 60 decibéis. Para colocar vocês em perspectiva, dar uma ideia de o que é 60 decibéis, notebook gamer normalmente produz na casa dos 50 decibéis, alguns dos mais barulhentos que a gente já testou. É o som de um frigobar meio velho, uma geladeira meio ruinzinha. 60 decibéis é o ruído de duas pessoas conversando. Então, o que eu tenho aqui do meu lado é como se tivesse alguém dando pitaco enquanto eu jogo, alguém conversando comigo constantemente. Não é uma experiência muito ideal. É o que eu tenho aqui. Bastante barulhento. Principalmente porque, como as duas ventoinhas das GPUs estão a 100%, elas estão produzindo já mais ruído. Quando ela estava a 80 e tantos por cento, isso não acontecia. Vamos dar uma olhada como é que está agora a questão de aquecimento. Vou pôr em ação a câmera aqui da FLIR e vamos ver se como está o calor está se espalhando pelos nossos hardwares. Bom, agora estou dando uma olhadinha então no que nós temos aqui. Nós temos, nas saídas de ar, nós temos quase 70 graus aqui nessa região. Vê que dá para perceber um aquecimento já na caixa, aqui está na casa dos 60 graus. Lembrando, madeira não é um bom condutor de calor. Então se tem 60 graus já propagando aqui por fora, é que tem muito calor lá dentro fazendo isso acontecer. E vê que na parte de processador isso não acontece. Na parte de cima, onde a gente conseguiu criar um bom fluxo de ar, não está aquecendo tanto. Agora na parte de baixo, onde estão os nosso Crossfire, nós temos sérios problemas. Vê que qualquer esperança de saída de calor, nós temos aqui, ó, como está quente, qualquer saidinha de ar disponível está irradiando calor, porque o que acontece? Nosso gabinete está atuando como um isolante e está atrapalhando essa saída desse calor. Os poucos lugares que ele tem para sair, está saindo tudo que dá. E o resultado é isso, nós temos as duas placas no máximo de sua temperatura, as ventoinhas funcionando a tudo que podem e ainda assim o nosso sistema não dissipa calor. Vou abrir, vamos tentar dar uma olhada como é que está dentro. Ihá! Bom, como podem ver, umas temperaturas na casa dos 70 graus, 80 graus. A parte ali em cima onde está o processador está excelente. Agora a parte onde estão as placas de vídeo é... Até a fonte está começando a esquentar, mas é a tampa da fonte por ela estar nessa região aqui que não está dando muito certo. Vê ali a saída de ar bem tranquila Quando a gente olha a região ali onde tem o processador, o esfriamento ali do processador,
nós não temos problemas. Mas agora onde está a placa de vídeo? Vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos dar uma olhada o quanto aqueceu. Então nós sabemos o processador, né? Já que ele infelizmente não mostra pra gente aqui já no After. Então eu vou dar aqui um Alt Tab. Vamos ver a peça de alguns dos componentes enquanto a gente jogava aqui. Então, placa de vídeo não interessa. Aqui, a temperatura do processador. Nós tivemos um pico de 62 graus. O que é um bom resultado. Nas placas de vídeo, em compensação, nós tivemos, o pico foi os 84 graus, que é onde ela vai estabilizar, gente. Ela não vai passar de 84, inclusive porque aqui, é a configuração de temperatura limite. Então, o que a placa faz? Quando bate 84 graus, ela faz tudo que tiver disponível para não deixar subir mais que isso. A opção número 1 é ventoinhas a 100%, é por isso que ainda parece que está passando um tornado aqui do meu lado, enquanto eu falo com vocês. E a segunda opção é baixar o clock, que era para ser de 1366 em condições ideais, e a gente está vendo cair para 900. Em resumo, não deu certo. O nosso gabinete de madeira não era já na ideia, não era muito boa, mas na prática a gente viu que nós estamos tendo problemas. A vantagem é que nosso design em forma de caixa tem um recurso e um feature que eu já estou usando, que é esse aqui. Com uma das caixas, com a tampa da caixa aberta, a gente facilita um pouquinho a circulação de ar. E então, aos poucos, é claro que o jogo também já não está mais ali a toda, mas aos poucos eu estou vendo as temperaturas já não são tão ruins. O que eu vou fazer agora é, vamos jogar de novo e vamos ver. Olha como, principalmente aqui entre as placas, está um aquecimento meio chatinho. Vamos jogar de novo, agora com a tampa aberta, ver se vai fazer diferença. Tentativa número 2. A gente teve que esperar um bom tempo para as ventoinhas pararem de fazer barulho. Inclusive eu tive que manualmente reduzir a velocidade delas porque elas se recusavam a parar de fazer barulho. Agora a gente volta a ter uma temperatura ok. E as ventoinhas estão, no momento, rodando a 30% da capacidade. Então eu parei de escutar. Não está praticamente fazendo nenhum barulho o nosso sistema. Vamos ver por quanto tempo ele vai conseguir manter isso. Vamos jogar um tempinho aqui para ver qual é. E... quando as temperaturas estão sob controle, vê que eu consigo jogar na casa dos 60 FPS em qualidade ultra em 4K com as duas 580. Os frame times não são o mundo ideal. Coisas de Crossfire, SLI, essas combinações de placas realmente costumam ter um tempo de quadro mais instável do que uma placa só. Mas quando o nosso sistema consegue pôr as duas placas de vídeo a 1366 MHz e manter assim, a gente joga 60 FPS em 4K. Vê como tá instável, né? Tô jogando a 60 FPS, mas volta e meia dá uma... Vamos matar sanguinários aqui também. Tá bem melhor. A essa altura, quando a tampa estava fechada, o sistema já estaria em pânico, gritando no meu ouvido. Vamos jogar mais um pouquinho? Vamos ver se eu consigo esquentar mais, mas veja que não bateu os 84 graus, que a gente sabe que é a temperatura limite em que a placa vai entrar em pânico. Por conta disso, as ventoinhas não estão mais rodando tão rápido e as frequências não estão mais caindo. Eu estou jogando com 1366 fixos, né, nas duas placas e está melhorando bastante também os frame times, apesar de não ser o mundo ideal, tão melhores. E agora eu estou tendo um gameplay mais estável na casa dos 60. Que hora para recarregar. Claro. Já temos um tempo de gameplay e agora parece que a gente está chegando no ponto de equilíbrio desse nosso sistema. Primeiro porque a primeira placa bateu os 83, quase 84 graus, então a gente já sabe que a partir de agora é aqui que o porco torce o rabo, porque vai ter que começar a ter ou queda de frequências ou ventoinhas acelerar. A ventoinha subiu para 65% de sua capacidade, não é 99% nas duas como antes, mas nós já temos a GPU 1 já tendo que girar mais rápido as suas ventoinhas e as frequências já não são mais tão estáveis em 1366. Então observa como a gente já está tendo frequências às vezes na casa dos 1200, não está chegando aos 900 MHz como estava antes, mas ainda assim a gente está tendo uma evidente perda de performance na primeira placa de vídeo por conta de aquecimento. Então os 83 graus, 84 graus é o teto para ela está tendo que tirar um pouco o pé. Só que a situação é totalmente diferente. Vê que eu estou conseguindo jogar mais ou menos estável a 60 FPS aqui. Então o Crossfire está funcionando bem. Eu tenho momentos com oscilações maiores nos frame times, então
Infelizmente, ó, quando começa a dar explosão, começa a rolar umas coisas um pouquinho mais tensas, meus frame time, bem na hora que eu mais precisava que o jogo rodasse bem, ele começa a oscilar um pouquinho, morra, um pouquinho mais, e fui pro saco. Mas tá melhor. Eu vou fazer mais um experimento. Vamos primeiro dar uma olhada então como agora ficou a questão de barulho e de aquecimento do nosso sistema. Vê que a nossa temperatura que antes era de 60 decibéis, nosso ruído que era de 60 decibéis agora está na casa dos 53. Lembrando que a cada 3 decibéis mais ou menos você tem metade da sensação de ruído. Então a cada 3 decibéis que sobe é como se fosse 2 vezes mais barulhento. Isso em termos mais superficiais, mas para vocês terem uma noção, a cada vez que você sobe de 50 para 53, você está sendo 2 vezes mais barulhento. Então quer dizer que cair de 60 para 53 é uma diferença considerável. Já está me irritando bem menos esse sistema aqui. Vamos ligar agora a nossa câmerazinha de temperatura. Bom, aqui bem melhor. Você vê que as saídas de ar ainda estão projetando um pouquinho de calor, mas não é aquele desespero que nós tínhamos antes. E as temperaturas também já não estão na casa entre os 70 e os 80. Nós temos aqui temperaturas na casa dos 62, nos pontos mais quentes, que inclusive é aqui. É entre as duas placas de vídeo que a gente tem o nosso maior problema. Porque a segunda placa, veja a diferença da temperatura das duas placas. A primeira placa tem muito mais dificuldade de dissipar o calor dela por estar aqui com a saída dela praticamente obstruída, tem um dedo só de distância entre as duas. E a segunda placa, por ter mais espaço e por ter a saída aqui para você conseguir jogar o calor para fora da caixa, está conseguindo se sair muito melhor. Eu vou fazer mais um experimento, porque tem algumas fabricantes que vendem aqueles kitzinhos para quando você tem crossfires e SLI, por causa dessa dissipação de calor, essa dificuldade. Eu vou tentar pôr uma ventoinha, instalar uma ventoinha nesse nosso sistema e tentar puxar o calor que está ali entre as duas placas para ver se a gente consegue, quem sabe pelo menos manter os 1366 MHz mais estáveis na primeira placa e também vamos ver se isso não impacta no aquecimento do sistema. Então, bora instalar mais ventoinhas. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada como é que funcionou a nossa ventoinha aqui adicional na questão das temperaturas. E parece melhor. Vê que agora, quando a gente foca as placas, o máximo que a FLIR consegue detectar é uma temperatura ali na casa dos 56 graus. Dá para ver que onde a ventoinha está, o calor está bem menos notável. Onde ela não está, ainda tem ali uma fresta um pouquinho mais quente, mas onde ela está ajudando a dar uma resfriada. Então, realmente colocar fãs assim nessa posição, quando você tem uma combinação de placas, ajuda você a resolver um pouco daquele calor condensado ali, concentrado entre elas, ajuda a dissipar um pouquinho mais o calor. Bom, galera, a gente já está jogando há algum tempo aqui para ver a questão de aquecimento. Agora começou pela primeira vez a oscilar as nossas frequências. Lembra que antes a gente tinha 1200? Nós estamos jogando já faz algum tempinho e agora que a gente está batendo os 84 graus e começou a oscilar. Só que o que eu percebi é que as ventoinhas estão rodando menos da placa número 1 e demorou bastante para a gente ter alguma oscilação, e mesmo tendo oscilação que eu estou tendo agora, não está baixando muito dos 1366. Então sim, colocar uma ventoinha está ajudando. Vê que agora não chega mais a dar aqueles 1200 que nem dava antes. E também a ventoinha não está chegando a ultrapassar os 60% de uso. Então está um pouco mais estável, ajudou a colocar esse carinha aqui em cima. Nós posicionamos ele puxando a ar e jogando para aquele vão, entre os vãos das duas placas, tentando fazer circular um pouco mais de ar por ali, tentar ajudar a empurrar melhor o calor para fora. Agora, a outra constatação, além da questão das temperaturas, das frequências estarem um pouco melhores, é esse cenário aqui, que é devastado, tem muita partícula, muita fumaça, está sendo demais para o nosso Crossfire de 580. Agora a gente não está mais jogando a 60 FPS, eu estou tendo tempos horríveis nos quadros e mesmo a queda de frames nem é tão grande, você vê que nós jogamos 54, 55, mas os tempos dos quadros estão muito piores do que a gente tinha antes, só para achar que ia sobreviver em pé no meio de um monte de gente. Estão bem mais instáveis que antes, a gente está tendo uma experiência bem ruim com esse cenário. Eu vou tentar, principalmente porque também está cheio de gente jogando isso aqui, está cheio de fumaça, está cheio de partícula, está cheio de coisa sendo quebrada. Vou tentar
ver como fica o Quad HD nessa situação. Então vamos, numa situação que o 4K não segurou, vamos tentar jogar em Quad HD e ver se nosso Crossfire ia funcionar melhor. Troquei, ainda estou em configuração Ultra, só que agora a resolução é o Quad HD, 2560 por 1440. É outro inimigo, estou carregando e eu coloquei a máscara em vez de apertar o carregar, agora eu coloquei uma máscara. Não estou carregando ainda. E não está muito melhor. Eu jogo entre 100 e 60 FPS agora, dependendo da situação, dependendo do que eu tenho na tela. Esse cenário pesou demais para o nosso hardware. Mas a nossa incrível solução da ventoinha ali em cima está dando efeito. A gente tem agora as placas por mais tempo, as duas, a 1366 MHz. Deixa eu desembarcar isso aqui. E vamos lá. Você vê que reduzido 4K para o Quad HD é uma diferença gigante para o estresse das nossas GPUs e mesmo assim elas não estão rodando tão bem. Eu estou rodando entre 60 e 70 com os frame times variando horrores. O resultado dessa imagem que não parece que não o movimento está estranho, a fluidez não está acontecendo direito. É porque se você olhar ali, ó, um quadro leva 10, outro 9, outro 8, outro 15 milissegundos para ser exibido e o resultado final é essa coisa meio engasgada. Esse é o maior risco que você tem num Crossfire. Veja que a taxa de quadros não é ruim. Nós estamos rodando entre 60 e 70, mas a oscilação dos frame times estão simplesmente sabotando a nossa experiência neste momento com o game. E agora comentando um pouquinho da performance em outros games. Nós demos uma conferida em algumas outras franquias. Witcher deu para jogar em 4K, mas não foi capaz, o sistema não conseguiu alcançar 60 FPS, então a gente atingiu uma taxa de quadros melhor quando jogou em Quad HD, morri. Então nós tivemos ali uma taxa de quadros melhor, já acima dos 70 FPS em alguns momentos. A estabilidade de quadros não é o mundo ideal, mas foi com certeza melhor do que a gente está vendo aqui em Battlefield. E GTA foi um dos resultados melhores que a gente obteve. Os frame times ficaram bons, nós não tivemos oscilações tão notáveis e deu para jogar em 4K, oscilando entre 55 e 60 FPS. Então, apesar dos FPS oscilar um pouquinho mais, os frame times não tinham oscilações tão violentas, então a experiência não era ruim. Mas se você quer rodar bem, a Quad HD era a configuração que aí sobrava hardware e rodava com mais tranquilidade. Então, o Crossfire de 580 roda 4K, dependendo da situação, dependendo do game. Então, esse cenário com muita gente, com muita partícula, foi demais. Mesmo em Quad HD, a gente não está tendo um resultado legal, principalmente por conta dos frame times. Eu quero agora vamos fazer um último experimento. Então, a gente consegue jogar o nosso Crossfire, só que para lidar com o calor dele, a tampa tem que ser aberta e a gente tem que ter uma ventoinha aqui dando uma ajuda. Vamos fazer a experiência com somente uma placa, para ver se a gente conseguiria usar o nosso computador com mais tranquilidade. Se a culpa do aquecimento é todo realmente a nossa GPU adicional. Bom, galera, já estamos aqui jogando já faz um tempinho. Agora somente com uma RX 580 em ação. Não temos mais o Crossfire. Não sei de onde, mas eu já estou sendo baleado. Vê como nossos frame times já estão bem mais estáveis. Realmente, jogar com uma placa eu estou sendo tirado para um avião. Nossos frame times ficam mais estáveis quando a gente está jogando com uma placa só. Tirando esses momentos que eu estou sendo baleado, vi que deu até uma variada maior aqui nos frame times, mas vê que a coisa flui melhor. Tivemos que redimensionar, né, as nossas configurações, então agora a gente está jogando em Full HD, qualidade Ultra, ao invés de 4K ou Quad HD como antes. E até que está rodando bem, estamos jogando aí na casa dos 80 FPS, mas 580 encara bem o Battlefield em qualidade Ultra Full HD. E principalmente, eu fechei a tampa, acho que talvez o pessoal já tenha reparado, deu para fechar a tampa do nosso sistema. E faz um tempo que a gente está jogando na casa dos 80 graus a GPU, mas detalhe, com a ventoinha rodando a 16%, ou seja, ela está aquecendo, até 84 é o limite dele, mas vê como o sistema não está precisando nem acelerar muito a ventoinha, então ele está bem silencioso, e também não está precisando reduzir frequências. Eu não vi cair dos 1366 MHz, eu estou jogando já faz uns 5, 10 minutinhos e não estou vendo mais aquela progressão que acontecia em todas as outras tentativas nossas. Ou seja, como já aconteceu em vários outros episódios de vídeos nossos testando hardware, quando você tem um Crossfire, um SLI, muitas vezes a solução para os problemas de desempenho é não ter um Crossfire e um SLI, e o nosso gabinete caixa não vai ser uma exceção. Nosso problema de aquecimento, mesmo não sendo um bom gabinete, um ambiente ideal para você montar um computador, né, não tem dissipação de calor,
não está superaquecendo, a placa de vídeo está conseguindo manter as temperaturas sob controle sem girar muito rápido as ventoinhas. Vamos dar uma olhada como ficou o sistema nessa situação? Agora a gente tem algo na casa dos 50, 51 decibéis, que é basicamente o nível de ruído que faz um notebook gamer, mais ou menos nessa casa, e qualquer coisa que eu falo eu já produzo mais barulho que o computador. Está bem mais tranquilo ficar do lado dele, exceto que agora que ele realmente está conseguindo projetar melhor o calor dele para fora, eu estou começando a ficar com calor, porque eu estou agora sentindo melhor o ar fluindo daqui. E agora vamos dar uma olhada como ficou a questão das temperaturas. Então vou pôr aqui em ação a nossa FLIR de novo. Ver como a caixa está aquecendo um pouco menos, né? Já temos um nível de aquecimento um pouco menor, mas ainda é perceptível. Nossa placa de vídeo é realmente o que mais aquece o sistema. O processador continua tranquilo, mas o resultado é que ainda temos um certo calor saindo por algumas saídas de ar, mas no final das contas, vamos ver como é que ficou aqui dentro. Bem diferente daquela situação que a gente tinha antes, quando tínhamos as duas placas de vídeo. Então, temos alguns picos de temperatura na casa dos 60. Antes a gente tinha picos entre 70 e 80. E ver como a situação parece bem menos complicada agora no interior do nosso computador. Mesmo fechado, a gente consegue jogar. Ou seja, nosso projeto funciona. O problema foi a megalomania de querer fazer um Crossfire. Claro que a gente queria. A gente estava fazendo um experimento aqui, queria tentar criar a melhor coisa que nós conseguiríamos gamer dentro desse espaço. Mas um Crossfire foi demais, mesmo em gabinetes mais eficientes no sistema de resfriamento. É difícil você ter bom resfriamento de várias placas juntas, e quando você tem isso dentro de uma caixa de madeira, o resultado não é o ideal. Então, o nosso gabinete funciona muito bem, mas o ideal é usar somente uma das placas. Melhora o tempo de frame times, né? Melhora aquelas engasgadinhas, aqueles stutterings chatos que o Crossfire causa. E é a melhor opção para a nossa situação bastante restrita em termos de resfriamento. Nesse caso, com certeza acaba valendo mais a pena, então, você ter somente uma placa mais potente, como é o caso aqui de uma placa da linha Vega. Só que, no nosso caso, a única Vega que a gente tem aqui não vai caber. Então, um projeto de uma Vega mais compacta, sei lá, uma Vega Nano, talvez ficasse melhor por aqui. Você ia conseguir mais desempenho e, como sempre a gente sempre diz, se você quer mais performance, acaba sendo melhor você comprar uma placa mais potente do que fazer combinações. E no nosso gabinete aqui, isso acabou também se mostrando realidade. Bom, galera, para quem quiser ver mais detalhes da construção desse gabinete, já tem um vídeo no canal que a gente mostra toda a epopeia para chegar a esta caixa de som aqui ao meu lado que roda games. E para mais vezes que a gente monta computadores em lugares que não devíamos, é só assinar o canal que vocês ficam vendo o próximo lugar que a gente vai enfiar hardware dentro. E nos vemos numa próxima, galera. Tchau, tchau!